sexualismo, por exemplo, mesmo homens héteros, você percebe traços femininos nele. Ele gosta de mulher, ele está noivo, vai casar, você observa o comportamento e a maneira dele pensar não é uma maneira máscula, não é uma maneira bíblica de um homem pensar. Ele tem uma maneira de pensar muitas vezes enviesada pela esfera do que o mundo colocou. Antes de a gente entrar no texto, eu quero dizer uma passagem de um palestrante que foi dar uma palestra, uma formatura que teve lá nos Estados Unidos, na faculdade. Tinha 2 peixinhos, aí chegou um terceiro peixe e ele pergunta para os 2 peixinhos: e aí, como é que está a água? Aí eles param, trocam um papo por ali, o peixinho vai embora, daqui a pouco os 2 peixes que ficou viram um para o outro e falam: água? O que é água? Eles não tinham consciência de que eles estavam na água. Essa ilustração serve para mostrar que nós estamos num caldo cultural. Nós estamos numa cultura que é anti-Deus. Nós estamos numa cultura que muitas vezes é distraída, não percebe que está tudo ao seu redor, não tem nada neutro. Sabe, a gente tem que entender isso, não tem nada neutro. E o texto que eu separei para hoje é um texto que vai nos lembrar o fato de que cada um de nós aqui fomos chamados e fomos alistados em um exército, a saber, o exército de Cristo. Nós somos soldados de Cristo, mas não somente isso, somos soldados em território ocupado, somos soldados cercados de inimigos, constantes ao nosso redor. E o mínimo que um soldado precisa fazer é distinguir inimigo de amigo. Nós vivemos uma época que isso tem sido perdido por nós. Nós temos confundido às vezes, porque a pessoa tem um diploma de médico, de psicólogo, de psiquiatra, a gente acha que ele é neutro naquele ensino dele. E acha que aquele ensino que ele tem não vai entrar em atrito com a nossa fé. Ele é só um profissional da área de saúde. Mas isso não é verdade. Todo o ensino que ele tem, você vai estudar Jung, você vai estudar os pensadores como Freud, você vai ver que desde o princípio a raiz do que ele aprendeu é uma raiz anti-Deus, é uma raiz de guerra contra Deus. E os ensinamentos dele estão com a raiz lá nessas coisas. Então, tudo que ele fala está contaminado por aquilo. E ele nem sabe disso. Nem sabe, ele não percebe de maneira muito clara. Quero pedir para os irmãos abrirem sua Bíblia, em Efésios capítulo 6, vamos ler o versículo 10 a 19. Não sei que tradução os irmãos usam, eu estou com a tradução NVT aqui, mas também tenho a RA. Qual vocês preferem, irmãos? Pode ser a NVT. Ela é muito clara. Efésios 6, de 10 a 19. Amém? Depois de tudo que Paulo vai dizer em Efésios, contar as maravilhas de Deus, ele já começa essa passagem dizendo uma palavra final. Quando ele quisesse fechar a mensagem, trazendo uma coisa muito importante depois de tudo que nós ouvimos antes. Ele vai dizer: sejam fortes no Senhor e em seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Orem também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas, para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Agora estou preso em correntes, mas continuo
a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é meu dever. Amém? Vamos orar mais uma vez? Ó Pai Santo, Pai querido, Pai amado e bendito, nós te damos graças, Senhor Deus, pela porção da sua palavra que acabou de ser lida. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ganhar maior compreensão sobre ela. Ajuda, Senhor Deus, a interiorizar essa palavra, Senhor, porque ela deve habitar ricamente em nossos corações. Ajuda, Senhor Deus, a entendermos o que o Senhor quer nos ensinar neste momento. E ao final, Senhor, que guardemos como algo de extrema preciosidade o que aqui, Senhor Deus, for explanado pelo seu Santo Espírito. Usa-me, Senhor Deus, como canal de bênção, para que eu seja edificado e também os meus irmãos. Edifica-nos, Pai amado. Como já foi dito antes por um grande pregador, eu repito as palavras dele. Pregar a palavra, expor a sua palavra, Senhor Deus, é como falar para outro mendigo, onde encontrar pão. Mas eu sou mendigo também, Pai, eu também preciso desse pão, Senhor Deus. Não somos bons no pão, mas sabemos que o Senhor é o Senhor da mesa. É em nome de Jesus que oramos agradecidos pelo seu zelo e cuidado. Amém. É interessante observarmos que ele começa já falando necessidade que nós temos de ser fortes. Nós precisamos ser fortes. Mas como que se dá a força, biblicamente? Porque se eu falar para você, seja forte, e você entender como o mundo ensina, é natural que você vá para a academia, puxe muito peso, tome suplementação alimentar, para você poder ficar de fato forte. Mas não é dessa força que ele está dizendo no texto. Ser forte nas Escrituras é uma outra coisa. Ser forte na Bíblia tem outro sentido. E ele vai dizer, sejam fortes no Senhor. E é interessante aqui, irmãos, porque a nossa força no Senhor aumenta na medida em que nós reconhecemos a nossa fraqueza. Quanto mais fraco você se reconhece, mais dependente de Deus você fica, e então, de fato, mais forte do Senhor nós nos tornamos. O próprio apóstolo Paulo, em outra carta, vai dizer, quando penso que sou forte, então sou fraco. Quando penso que sou fraco, então eu sou forte. Quando eu reconheço a minha fraqueza, nós somos fracos, irmãos. Nós somos débeis. Nós não temos capacidade alguma em nós. Nossa estrutura é pó. O próprio Deus fala que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Mas o grande mistério da Escritura é que nesse vaso de barro, feito de pó, habita aquele que de fato tem o poder. Então nós buscamos força em quem? No Senhor, entendendo que a força é dele. E quando vencemos a batalha e conseguimos demonstrar essa força e saímos vitoriosos, nós saímos dando glória a Deus, porque nós vencemos a força do Senhor. Então é importante que nós compreendemos que para sermos fortes, temos que nos reconhecer fracos. Nem o homem que pensa ser forte é forte de verdade. Basta, irmão, eu falo para vocês uma coisa, eu estou um pouco ruim desde quarta-feira, entendeu? Eu estou uma coisa estranha. Eu estou muito ruim, eu não estou conseguindo comer direito desde então. E eu falo para vocês, amados, basta uma diarreia, daquelas agudas, para você ver que você não é confiável, para você perceber que você não é forte, para você perceber que você não tem essa coisa toda que você acha que você é. Não, você é fraco. E a força está o quê? Em reconhecer a nossa fraqueza. Se você reconheceu fraco, você falou, se eu sou fraco, eu busco ajuda. Se eu sou forte, faço sozinho. Então, é importante nós lembrarmos disso. E ele fala claramente, no Senhor e em seu grande poder. Nós servimos a um Deus que tem todo o poder, irmãos. Todo o poder dele. Não é 99%, é todo o poder. Como está escrito lá em Jó, capítulo 42, ele fala para Deus, fala, Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos seus intentos pode ser impedido. Deus faz tudo o que quer. Se Deus quer, Deus faz. Não tem nada que Deus vai fazer, mas, poxa, eu queria tanto isso, mas não deu certo. Não existe isso. Tudo que Deus quer, Ele faz. Simplesmente isso. E nós servimos a Ele. E Ele vai nos recomendar que nós nos vistamos de uma armadura. Você não se veste de armadura para ficar em casa, irmãos. Você não se veste de armadura para ficar sentado comigo. Se você vai vestir uma armadura, é porque você está em combate. Você está numa guerra. E aqui eu abro parênteses, irmão, para dizer dois erros que nós cometemos enquanto igreja no Brasil. Enquanto a igreja reformada
foca muito no ensino e acabou tendo uma visão muito da igreja como sala de aula. A igreja reformada é muito a igreja sala de aula. Você é um aluno, sente e aprenda. Isso é importante, não estou desprezando isso. Do outro lado, no meio pentecostal, ficou muito enraizado o fato de que a igreja é um hospital. Se você está ferido, machucado, você vem até aqui, nós vamos cuidar e tratar de você. As duas visões, elas não estão erradas, mas elas não definem a igreja, porque a igreja do Senhor, ela é um exército. Nós estamos em combate. E dentro do exército você tem hospital. Dentro do exército você também tem escola. Mas o exército não é uma escola. O exército não é um hospital. E como o exército é o território do lado, é bom nós lembrarmos disso. Estamos cercados de inimigos. Então precisamos estar o tempo todo trajando essa armadura. E quando é que você tira ela? De verdade, irmãos. Só a nossa mãe você pode tirar ela quando se cerca de irmãos. E mesmo assim o apóstolo Paulo vai dizer que ele sofreu quando se envolveu com falsos irmãos. Porque nem todos que congregam na igreja, de fato, são verdadeiros cristãos. Há muitas pessoas que buscam algum benefício que a igreja pode dar a eles. Mas ele continua o texto. Ele vai dizer para a gente quem é o nosso inimigo. Ele vai dizer que nós lutamos, não contra inimigos de carne e sangue, mas nós lutamos contra o quê? Contra governantes, autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes deste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Eles são os nossos inimigos. As decisões são tomadas na esfera celestial, ainda que haja agentes nessa realidade. Deixa eu dar alguns exemplos de agente para você. O Islã, que é uma religião que não para de crescer, é um agente do maligno em nossa realidade. Eles crescem pela força e declararam guerra aberta contra todo judeu e todo cristão. Ou você se converte ao Islã, ou você é assassinado. Mas eu odeio o Islã. Eu odeio o Islã com todas as minhas forças. Mas eu amo o muçulmano. Eu amo a pessoa que lá está. Eu odeio aquela doutrina, aquele ensino. Eu odeio com todas as minhas forças. Mas eu sei que o Senhor está levantando missionários e está havendo grande conversão no meio dos muçulmanos. Porque aquele povo está cativo daquela religião, cativo daquela mentira. Mas perceba, apesar de você olhar para o Islã e ver o Islã como inimigo, essa é a parte palpável que você está vendo. Mas a parte real é que ele se trata de autoridades do mundo espiritual agindo por meio dessa maldita religião. Perceba, nossa luta não é contra eles, é contra essas autoridades, não é contra carne e sangue. E nós somos chamados para isso. Aí vai dizer para a gente, vista-se de toda a armadura, não é parte da armadura, é toda, total. Você não pode escolher a sua parte predileta. Você não pode achar que tal parte é mais importante do que outra. Não, toda a armadura de Deus, toda. Nós somos cristãos, somos chamados para vestir toda a armadura do Senhor. E ele vai descrever aqui, e eu quero, irmãos, eu quero que você se lembre, você já viu em filmes isso, o que estava na cabeça do apóstolo Paulo quando ele descreveu a armadura. Tem uma formação de guerra chamada testudo. Nome estranho, né? Testudo. Como é que ela funcionava? Era um bloco retangular de soldados carregando escudos. Os soldados da frente colocavam os escudos bem na frente e ficavam empurrando. Os soldados atrás colocavam o escudo em cima, como se fosse um telhado. E os soldados lateral colocavam o escudo para o lateral. Era literalmente uma tartaruga andando. Era muito lento, mas era excelente para combater arqueiros. Eles eram uma prova de flechas. Tanto é que as flechas que eles mandavam eram flechas incendiadas, quando vai dizer ali o escudo para apagar os dardos do inimigo. Só que essas flechas incendiadas botavam um tipo de cera, que era como se fosse uma espécie de isolante para não botar fogo, algo que não propaga chamas. Então eles eram simplesmente invencíveis contra a gente com arco e flecha. Eles iam andando até chegar perto e combater todo mundo. Quando o apóstolo Paulo vai descrever a armadura, ele está imaginando o soldado romano. E ele está imaginando essa formação, avançando de tempo a tempo. Por exemplo, quando ele fala da sandália da propagação do Evangelho, é pela sandália do romano que tinha o jeito certo de amarrar e você ganha território. É pregando o Evangelho que nós ganhamos território. Nós avançamos no bairro pregando o Evangelho. Como que era? Tinha a passada certa. Você colocava o escudo, dava o passo e todos davam passo ao mesmo tempo. E a maneira de amarrar a sandália tinha um jeito certo para que seu pé não ficasse falso, para que a sua perna não ficasse, não saísse a sandália, e ali você podia tropeçar e comprometer toda a formação. Então você avançava, avançando constantemente. Por quê? Porque você sabia que você era invencível contra aquelas
flechas do inimigo vindo contra você. E aqui ele vai dizer a mesma coisa. Você vai estar calçado, usem a paz das boas novas. Você vai estar com a roupa bem ajustada. Para isso você vai ter que ter o cinto da verdade, a couraça da justiça, bem vestido, bem associado. Quem foi militar sabe disso, o fardamento da maneira apropriada. Uma dobra na meia errada, quem serviu sabe disso. Você dobrar a meia errada e fazer uma marcha, quando você terminar a marcha, tem uma bolha de sangue no seu pé, gigantesca, você só dobrou a meia errada. Então, cada detalhezinho é importante. E essa é a visão do apóstolo Paulo. Olha, nós somos como o textudo, nós estamos em formação de textudo. Eu confio no meu irmão que está ao meu lado para me proteger com o escudo dele. E nós prosseguimos rumo ao alvo. Qual que é o alvo? É propagar a palavra de Deus, é anunciar o maravilhoso Evangelho de Cristo. E somos invencíveis nesse propósito. Manter posição, uma característica do homem, irmãos. Homens mantêm posição. Homens são homens de palavra. Eu vou elogiar um homem aqui, porque eu não gosto dele, mas ele fez uma coisa que foi honrar a sua palavra, que foi o rei Herodes. Lembra que a menina dançou para ele, e ele falou, até metade do reino eu te darei, e ela vai e pede o quê? A cabeça de João Batista. Ele poderia voltar atrás, falar, não, isso não. Apesar dele ser um frouxo, ser um covarde, que deu um poder gigante para a menina, porque viu um quadril rebolante, mas ainda assim, a desvirtude dele foi entregar poder a ela por causa de um quadril rebolante. Mas a honra dele foi em honrar a palavra dele que ele disse a ela. Ele honrou o que disse. Ele mandou buscar a cabeça do profeta. Mesmo tendo medo de fazer aquilo. Ele não queria fazer aquilo de maneira alguma. Mas ele honrou a sua palavra. E nesse ponto ele foi homem. Ainda que não tenha sido antes. Então a característica de nós homens é honrar a nossa palavra. Até porque não representamos a nós mesmos. Nós somos embaixadores de Deus. Representamos o reino de Deus. Quando mentimos, ou quando deixamos a palavra falhar, não é a nós que envergonhamos, mas é o reino a qual representamos. Então você tem que fazer todo o esforço para cumprir a sua palavra. Tome cuidado na hora de empenhar a palavra. Não prometa de qualquer maneira. Pense antes de falar. Mas uma vez que você disse, honre a sua palavra. A verdade é, irmão, se o homem não tem palavra, ele não é digno de ser chamado de homem. Porque o homem é a sua palavra. Você precisa honrar a sua palavra. Então, comprometimento com a verdade, mas tão comprometido, irmãos, a ponto de a sua vida poder ser ceifada por causa da verdade. Falar a verdade, ainda mais eu falar isso, vou morrer. Pois fale, ainda que a sua vida esteja em risco. Não deixe de falar a verdade jamais. Honre a sua palavra. Por quê? Porque nós servimos a verdade. Por servir a verdade, nós entendemos que a verdade é mais preciosa do que a vida. Nós sabemos disso. Nós olhamos para homens, meninos hoje na Nigéria, sendo perseguidos, mais de 100 mil assassinatos de cristãos em menos de 12 anos. E você ouviu o vídeo de um menino sendo enterrado vivo, cantando louvores e confortando as pessoas. Ele tinha uns 14, 15 anos de idade. Ele estava cantando louvores e consolando os demais que estavam sendo sepultados vivos. Aquele menino é muito mais homem, mas muito mais homem do que eu. Eu gostaria de ser tão homem quanto aquele menino, porque diante de tudo aquilo que estava acontecendo, ele se manteve firme na posição dele. Ele não moveu 1 centímetro para o lado nenhum. Ele ficou firme. Nós somos chamados para isso, para que essa firmeza esteja sempre firme. Uma outra coisa importante: todas as situações levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. É a sua fé que combate todo o ataque do maligno. É a sua fé. E como é que eu faço para aumentar a fé? Como é que eu fortaleço a minha fé? Sempre a fé da fé. Como é que eu faço para a minha fé de fato ser fortalecida? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Como é que eu fortaleço a minha fé? Quanto mais perto de Deus você anda, quanto mais perto de Cristo você caminha, maior é a sua fé. Quanto mais você conhece o Deus a quem você serve, maior é a sua fé. Nossa meta de vida, irmãos, é caminhar na nossa carreira que nos está proposta, combatendo o bom combate, guardando a fé, para no final da vida dizer o que o apóstolo Paulo disse: eu sei em quem creio, eu conheço Deus a quem eu sirvo, eu conheço, eu sei quem Ele é. Então, quando você conhece a Deus de verdade, irmão,
aí vem uma coisa que nós homens temos que enfrentar. Sai de nós todo o medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Quando você percebe o quão amado você é, quão amado por Deus você simplesmente passa a viver com a coragem que não é sua. Esse dia atrás eu brinquei, todo mundo tem idade para saber, talvez ele não, mas todo mundo tem idade aqui para lembrar do He-Man. Todo mundo aqui assistiu o He-Man, né? Eu me sinto às vezes, irmão, em várias situações, normalmente na vida eu sou um gato pacato. Entendeu? Eu sou um pacato, covarde, medroso, se escondendo, mas de vez em quando, rapaz, Deus me dá uma coragem que eu sei que não é minha, e eu falo coisas com uma ousadia que eu também sei que não é minha, entendeu? Eu falo, depois eu saio de lá, eu fico assim, saindo falando, Senhor, o que tu fizeste? Entendeu? Porque eu falo palavras, claro, bíblicas, não é a minha opinião, é a palavra de Deus, com uma ousadia e uma intrepidez semelhante a de Estevão diante do Sinédrio. E eu sei que eu não tenho isso. Eu sei que eu tenho medo de um fariseu, quanto mais 71. Entendeu? Mas, de vez em quando, agora com mais frequência do que antes, acontece isso. E é maravilhoso você perceber isso. Você se vê como instrumento de Deus naquela situação. E nós talvez você reconhece, como falamos antes. Você se tornou forte, ousado, intrépido. Sim, mas eu sei que isso não é meu. Isso não sou eu. Naturalmente eu sou o quê? Eu sou o covarde. Eu sou o pacato. Eu tenho medo. Eu tenho medo da família, eu tenho muitas coisas. Naturalmente. Mas eu entendo que o Senhor nos dá a ousadia necessária para falar, quando é necessário falar. Ele vai dizer para a gente para usar a salvação como capacete. Aqui uma coisa importante, irmão. Tudo isso que ele está falando aqui, você já tem. Eu não posso falar para você usar a salvação como capacete se você nem sabe ser salvo. Se você tem dúvida quanto à sua salvação, ela faz parte da sua armadura. Você não precisa ter dúvida da sua salvação. Qual é a garantia que você tem de você não ter dúvida? Há vários textos. Eu cito alguns. O Senhor Deus, é claro, quem crê em Cristo Jesus é salvo. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Se eu creio em Cristo, então eu sou salvo. Mas eu vou dar outro texto legal para você guardar no coração, irmão. Todo aquele que o Pai me dá, vem a mim. Eu de maneira alguma lançarei fora. E ninguém tem poder para tomá-lo das minhas mãos. Você veio a Cristo? Então fica tranquilo. Jesus falou, olha, não lançarei você fora jamais. De maneira alguma. Não há nada, mas se eu fizer tal coisa, não há nada que você faça que fará com que ele te lance fora. E ninguém tem poder para te retirar das mãos. Ninguém. Não existe poder para chegar e te arrebatar das mãos de Cristo. Então, a sua segurança não é porque você dá dízimo, não é porque você não falta culto, não é porque você lê Bíblia diariamente, porque tem vida de oração, porque você jejua. Não, isso aí é a oração do fariseu. A nossa segurança e a nossa garantia está na própria pessoa de Cristo Jesus. É Ele que nos sustenta. Ele é o autor da nossa fé. É Ele que nos sustenta até aquele dia. É nas mãos dele que nós estamos. Então não preciso ter dúvida quanto à minha salvação. Eu descanso, porque aquele que começou a boa obra vai terminar. Não existe obra inacabada no reino dos céus. Toda obra que o Senhor começou, Ele termina. Então não tenha dúvida quanto a isso. Na verdade, ter dúvida sobre a salvação é uma das setas do maligno. É uma das setas dele. Colocar você naquela, mas olha o que eu fiz. Irmão, volte para casa arrependido. Uma vez filho, sempre filho. Não tenha esse filho. Ninguém se torna esse filho. Não importa o que você faça. Pode comer bolota com porcos. Quando você voltar para casa, o pai te aguarda. Então não tenho dúvida quanto a isso. Mas não se garanta em si. Não é o que você faz, pelo amor de Deus. É o que ele fez. É o que ele fez. Não o que nós fazemos. Partindo já dos últimos 2 versículos, 3 na verdade. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Em outra palavra, orar sem cessar. Esteja em oração com Deus. Homens, entenda que você é a fonte de amor da sua casa. Não é sua esposa, é você. Lembre-se que o mandamento para o homem é o quê? É amar. Isso é o mandamento para o homem. E a mulher é outro. Você é a fonte de amor da sua casa. Fonte de amor. Só que você só consegue estender esse amor para a sua casa
se você andar em companhia do que é amor, que é Deus. E como é que você fica na companhia de Deus? Quando você está em oração e orando sem cessar. A oração não é um momento que você ajoelha e ora. A oração é você dirigindo, você pensando, você meditando, você conversando com o Senhor em todo o tempo. Porque às vezes você pode estar de joelho com o seu corpo, mas o seu coração orgulhoso está de pé. E muitas vezes está de pé, mas seu coração quebrantado está de joelhos. Entende? A fé cristã, irmãos, não se trata do que é aparente e externo, mas das coisas internas, é coisa do nosso coração. Lembre-se das palavras de Estevão, ele fala, incircuncisos de coração, porque a verdadeira circuncisão não era feita no membro, a verdadeira circuncisão era feita no coração. Hoje o batismo substitui a circuncisão. Então você pode ter sido batizado, mas se não tiver uma aliança verdadeira no seu coração com o Senhor, você pode ter batizado no Rio Jordão, por usar uma aspersão, por piscina, por água corrente, por infusão. Há vários modelos de batismo aí. O batismo que vale é aquele. Não, irmão. O batismo que vale é esse aqui. O batismo que vale é a aliança que eu tenho com Deus no meu coração. Do contrário, todos os outros batismos são refutáveis. Se isso aqui não tiver, se meu coração não estiver alinhado com Deus, a ponto de eu entender que eu não vivo para me agradar, mas vivo para agradar a Deus, isso faz parte da masculinidade bíblica. O homem não agrada a si mesmo, ele agrada primeiramente a Deus, depois busca o bem da sua família. E vários homens sabem disso aqui. Quantas vezes andamos com roupas rasgadas, com a nossa mulher está bem vestida, né? Entendeu? Quantas vezes estamos com a calça há 3 anos, o nosso filho está bem na escola. E isso basta para nós, entendeu? A gente fica satisfeito, a gente olha e fala, não, tudo bem. Não, mas se a calça sua é velha, não tem problema, meu filho está na escola, está bem, o material dele está em dia. Nós somos chamados para servir. Para servir. E isso é exercer a masculinidade. Quando é que você perde a sua masculinidade? Quando você se torna vaidoso e começa a buscar o seu interesse. Você começa a ficar vaidoso e buscar o seu cuidado. E sacrificar o cuidado dos outros no processo. A vaidade é um Deus. Primeiro Deus, depois sua família e depois você se sobrar. Porque amar é se sacrificar. Amor sacrificial é um pleonasmo. Todo amor envolve sacrifício. Todo mundo aqui que é pai sabe disso. Não tem amor sem sacrifício. Eu amo, mas nunca me sacrifiquei. Mentira, você não ama. Você está cometendo algo que não. Então a gente precisa nos lembrar disso. Orar em todos os momentos e ocasiões. E aqui eu falo algo importante, irmãos. A salvação do Senhor Jesus foi conquistada na cruz para nós. Ela é um meio para o fim. A salvação não é um fim em si mesmo. Você não está buscando a sua salvação. A salvação te alcança para você fazer uma outra coisa. Qual que é a outra coisa? Restaurar a sua comunhão com Deus. Lembra do véu rasgando de alto a baixo? O véu rasgou de alto a baixo é o convite de Deus para que você entre ao lugar santíssimo e se relacione com Ele. Porque aquilo que fazia separação entre você e Deus foi removido. Já não tem mais separação. O pecado que fazia separação entre nós e Deus foi colocado sobre o cordeiro na cruz. E o Senhor moeu ele. Portanto, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele pagou pelos nossos pecados. Então está tudo bem. Agora eu posso me relacionar com Deus. E aqui é um cuidado especial, irmãos. Cuidado quando você se dá por satisfeito com a salvação. Tem muitas pessoas que fazem a salvação ser um alvo de vida. A salvação não é o seu alvo de vida. Não é. O seu relacionamento com Deus é. Você conhecer a Deus, se relacionar com Ele, é o seu alvo de vida, é a sua meta de vida, é andar na companhia dEle, é fazer como João fez, de reclinar a cabeça sobre o peito de Jesus durante a ceia. É necessário muita intimidade para isso, irmão. Você não reclina a cabeça sobre o peito de qualquer um. Nós somos chamados para ter esse tipo de relacionamento com Deus, para chamar Ele de Abba, Pai. E a salvação, ela é o meio necessário para que isso aconteça. Então a minha masculinidade vai se revelar de maneira muito clara quando eu estou andando na companhia do Senhor, que é amor. Então eu me tornarei necessariamente amoroso. Eu vou amar de verdade. Por quê? Porque eu sei quando eu sou amado, eu sei quem eu sou. Eu sirvo a Deus, que é amor. Ele vai dizer também uma coisa que não pode faltar em nós homens em nos faltar. Ele fala, permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Um soldado tem que estar atento, irmãos. Atento. A gente está em território inimigo, cercado de inimigos. Como soldado, nós temos que estar atentos. A distração mata um soldado. O soldado não pode se distrair. Você precisa estar atento.
Você é o guardião da sua família. Olhe ao seu redor, observe as amizades dos seus filhos, observe pessoas que se aproximaram da sua esposa, observe, seja um bom soldado, observe, veja se aquela influência é positiva ou negativa para seus filhos, ou para sua esposa, ou para seus amigos, ou até para o seu pastor. Às vezes tem um membro novo que chegou aqui, todo animado, fazendo isso e aquilo, se aproximou e você percebeu alguma coisa, chama o seu pastor, mas isso e aquilo, tem que estar de cuidado, porque os falsos irmãos existem, irmãos, eles estão ao nosso redor. Não se iluda, está cheio de falsos irmãos ao seu redor. Há muitas pessoas que são apenas religiosos, eles apresentam Jesus. Aqui é a diferença entre um homem piedoso, que cada um de nós é chamado para ser, e um homem religioso. O homem piedoso apresenta a Cristo para as pessoas. Ele é como, quem foi buscar? Foi Felipe, né? Foi buscar Nataniel, não foi? Felipe foi buscar Nataniel, falou, achamos. Aí fala, não, quem era? Vem ver. Aí ele vem e vê quem? Ele vê um sistema religioso, ele vê um templo, ele vê um código de doutrina. Não, ele vê o que? A pessoa do Senhor? Jesus. Nós apresentamos a Cristo. O próprio apóstolo Paulo vai dizer mais tarde, eu prego a Cristo e a este crucificado. Nós apresentamos a Cristo. O homem piedoso apresenta a Jesus. O homem religioso apresenta um sistema. Ó, tem esse monte de protocolo aqui para você seguir. Você não tem liberdade nenhuma. Você é escravizado naquele protocolo. E se você não seguir esse protocolo aqui, você não vai ter a salvação. Então você precisa cumprir esse passo a passo aqui, porque senão você não vai ser salvo. E você vive com bastante medo, porque o religioso gosta de medo. O religioso, ele bota a galera a ter um certo medo ali o tempo todo. E ele sempre é o bambambam. Ele é o importante da história. Ele quer que todos peçam bênção para ele, não para Deus. O religioso tem esse coração inclinado para usar este livro, que é maravilhoso, irmãos, para escravizar outras pessoas. Ele faz muito isso. Ele quer escravizar. Ele quer fazer outras pessoas servas dele. Ele se esquece, eu falo isso com lágrimas nos olhos, se você é um cristão, você foi chamado para servir. Você não foi chamado para poder ficar com status, para servir. Lembre-se de Jesus lavando os pés aos discípulos. E se ele fez isso, e nós faremos o quê? E ele fez para nos dar exemplo. Nós somos servos, servos. Cuidado com os títulos que acontecem, cuidado com as posições que você ganha, cuidado com a soberba por saber uma coisa ou outra, cuidado com a arrogância de achar que você é digno de alguma honra. Se for para ser honrado, Deus nos honrará, e se vier a honra, amém, se não vier, amém também. Quantos homens viveram uma vida piedosa nesse mundo, que é digno daquela frase de Hebreus, homens dos quais o mundo não era digno. Nós somos chamados para ser esse tipo de homem. Esse tipo de homem, e não teve uma honra na vida, padeceu sem nunca ser honrado, mas a sua honra está nos céus. Se não te honrarem na terra, não tudo bem. E cuidado quando você deseja honra, quando você começa a buscar honra. Honra é algo que você não se busca. Honra acontece. Me honrado, glória a Deus, obrigado, Senhor. Mas se você quiser dar honra a um algo para você, você já desviou da fé. Porque você quer que as pessoas louvem a Deus, você quer que as pessoas glorifiquem a Cristo. A glória é dele, não minha. Eu sou um pobre pecador, como eu disse na oração, eu amo essa frase. Pregar o Evangelho é um mendigo falando para outros mendigos onde achar pão. Ele não é dono do pão. Eu fui um morador de rua, eu entendo muito bem esse cara dessa frase, mas muito bem. Então, lembre-se que a sua masculinidade não se dá da maneira que o mundo dá, do poder. Eu mando e me obedece, eu sou o Senhor. Ó, tem medo de mim, aquele tipo de patrão quando chega na empresa, o pessoal vai cortando curva porque tem medo dele. Não tem respeito, tem medo. Não sei esse tipo de gente. Como o patrão, por exemplo, vocês lembram do texto do Velho Testamento, que tinha um ano sabático e chega a libertar todos os seus escravos. Era obrigatório libertar os escravos. Só que se você fosse um bom senhor, tinha escravos que não queriam ser libertos. Aí ele ia lá e colocava um brinco na orelha. E falava, Senhor, eu sei que eu posso ir embora, mas eu encontrei um tão bom senhor que eu não quero ir, eu quero ficar. Aí ele colocava um brinco e era um símbolo de que ele teve a oportunidade de ser livre, mas ele escolheu ficar. Pergunta, irmãos, esse senhor era um mau ou um bom senhor? Você queria querer ficar com um mau senhor? De maneira alguma. Nós somos chamados a fazer esse tipo de senhor. Esse tipo de senhor que trata tão bem as pessoas mais simples que nos cercam, que elas têm um prazer na nossa presença, e mesmo quando tem a oportunidade de ir embora, elas permanecem, não, eu gosto aqui, eu vou ficar aqui, eu gosto aqui. Nós somos chamados a fazer esse tipo
de Senhor. Se você tem autoridade no seu trabalho. Outra coisa, irmãos, a oração de um homem de Deus nunca é só por si. Sua oração é curta, irmão. Eu recomendo que você pare de orar só pelos seus. Comece a orar por aqueles que não são seus. Nossas orações muitas vezes é o quê? É por mim, pela vida do pastor, pela vida da minha família, e acabou a oração. Eu não consigo orar 20 minutos, meu irmão. Comece a orar por aqueles que não são seus. E aqui ele vai dizer, suas orações por todo o povo santo. Eu dou uma sugestão, comece a orar pela igreja perseguida. Ore pela igreja perseguida. Meus missionários no território, direcione sua oração para aqueles países. Entenda que nós podemos vencer essas barreiras que são colocadas por meio da oração. Então, mire naquelas nações que estão acontecendo isso. Não ore só pelas suas coisas. Não seja egoísta na sua oração. A sua oração precisa ser comunitária. Precisamos pensar nos outros. O próprio Paulo vai dizer também, ore também por mim. E aqui eu vou fazer uma coisa importante. É essencial, irmãos. Vocês são discípulos de Cristo sob os cuidados do pastor Ajala. Discípulos de Cristo sob os cuidados do pastor Ajala. Então a pastora Ajala é usada por Deus para alimentar cada um de vocês. Então ele precisa estar em suas orações constantemente. Você deve ter tempo todo orar ao Senhor, para que o Senhor dê para ele sabedoria, que o Senhor dê para ele entendimento, que o Senhor proporcione para ele tempo para que ele desenvolva o ministério dele, para que ele tenha tempo de preparar as pregações dele, que ele tenha tempo de oração com Deus, ter uma vida de oração constante pelo seu pastor, porque o maior beneficiado disso é você. Quanto mais espiritual o pastor Ajala ficar, quanto mais perto de Jesus ficar, as primeiras pessoas a serem beneficiadas é quem anda com ele, quem caminha com ele. Então é importante você ter a vida do seu pastor em oração. E aqui ele vai dizer o porquê. Peça que Deus me conceda palavras certas, para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas, ou pelo Evangelho. Você quer as palavras certas e você quer explicar com coragem os segredos do Evangelho, os mistérios do Evangelho. Lá em Coríntios, 1 Coríntios 4, está escrito bem assim. Quer dizer, somos despenseiros de Deus. Nessa tradução ele está mais claro. Ele fala bem assim, deixa eu colocar aqui, gente, é muito claro, quando eu li assim, eu falei, gente, sabe quando cai a ficha de maneira muito clara? Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. É o que nós somos. O que nós somos? Simples servos de Cristo. É o que nós somos, nossa identidade. É isso que eu sou, é isso que você é. Mas qual é a sua missão? Você e eu somos encarregados de explicar os mistérios de Deus. E o que é exigido de um encarregado? Que ele seja fiel. Não é eu acho isso, está escrito. Você não é chamado para falar o que você acha, você é chamado para falar o que está escrito. Pregar a palavra do Senhor. E essa é a maneira de você exercer sua masculinidade bíblica, explicando os mistérios de Deus para as pessoas que te servem. Cada um no nível, para isso você precisa de palavras certas, de boa oportunidade, de observar a pessoa que te ouve, qual é o nível de vocabulário dela. Às vezes você pode falar difícil demais, ela não vai te entender. Às vezes você tem que falar com mais simplicidade. Eu erro muito nisso, às vezes eu uso um vocabulário, por causa da vida de leitura que eu tinha, que é um vocabulário que as pessoas mais simples não entendem. Eu clamo a Deus que ele dê uma palavra simples, ilustrações simples, para que qualquer pessoa possa compreender. Porque você não é chamado para complicar os mistérios de Deus. Você é chamado para explicar os mistérios de Deus. É assim que você exerce a sua masculinidade. Por último versículo, irmãos. Agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Essa carta, o apóstolo Paulo estava preso de ficar em Roma. Mas, perceba, apesar de ele estar preso, ele não mudou o que ele era e o que ele fazia. A prisão não mudou a identidade de Paulo, e a prisão não mudou a missão de Paulo. O que Paulo fazia quando era livre? Ele explicava os mistérios de Deus. Ok? E o que ele fazia quando ele estava preso? Ele explicava os mistérios de Deus. As dificuldades da vida, as intempéries que vêm, irmão, não pode mudar quem você é. Você é um simples servo de Deus,
encarregado de explicar os mistérios de Deus. Mas está dando tudo errado, eu perdi emprego, eu perdi aquilo. Você continua sendo o quê? Um simples servo de Deus, encarregado de explicar os mistérios de Deus. Não importa, mas Júlio, deu tudo errado, eu perdi minha casa, sou um morador de rua. O que eu me tornei agora? Eu continuo sendo um simples servo de Deus, encarregado do quê? De explicar os mistérios de Deus. Nunca vai deixar de ser isso. Mas quando é que termina isso? Olha, a primeira parte, que é quem você é, vai continuar para sempre. Você sempre vai ser um simples servo de Deus. A segunda parte vai mudar. Quando o Senhor Jesus voltar, lembra que Ele vai dizer que não precisa mais ensinar sobre Deus, que todos saberão? Entendeu? Então aí você não vai mais explicar os mistérios, porque o próprio Deus comunicará o mistério dele depois. Mas até lá, nós somos o quê? Encarregados de explicar os mistérios de Deus. Então não importa a tempestade que vem, não importa. Seja firme, forte, não em si, mas naquele que te amou e entregou o próprio Filho numa cruz, por amor a cada um de nós. Lembre-se disso, porque foi o que Ele fez. E no final, eu termino. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dEle, como é meu dever. Estou preso, estou cercado de inimigo de Deus. Todo mundo é meu inimigo, mas como que eu vou exercer a minha masculinidade? Você não muda o ponto em que você estabeleceu para si. Para poder concluir, eu quero falar uma coisa para você. Eu quero que você guarde no coração isso. Cuidado com as palavras que a mídia usa para nos descrever como se fosse ofensa e você achar que de fato você está ofendido. Deixa eu explicar isso palavras. A mídia vai usar algumas palavras, eu vou citar duas aqui, há outras, ok? Só duas. Mas não se sinta ofendido quando ela descrever você assim. E na verdade, sinta-se ofendido se você não for assim. Duas palavras. A primeira, fundamentalista. Porque esse cristão é fundamentalista. O que é um fundamentalista? É alguém que reconhece os fundamentos e sabe que não dá para mexer neles. Esse prédio tem colunas, ok? Tem vigas. Eu sei que eu posso quebrar uma parede aqui, fazer uma janela lá, tem coisas aqui que dá para mexer. Tranquilo. Eu posso pintar de outra cor, eu posso fazer um monte de coisa aqui. Mas esta estrutura me coloca em xeque em relação às suas colunas e às suas vigas. Eu não posso mexer nela. Eu não posso. Se eu mexer nela, a coisa desaba. Seja um cristão fundamentalista. Não negocie os fundamentos da fé. Cada fundamento que a Bíblia te apresenta é inegociável. Não mova 1 milímetro para o lado. É assim que é e acabou. Mas a mídia está pressionando, o homossexualismo está crescendo. Não me interessa. O que a Bíblia afirma, eu ecoo. A igreja do Deus vivo, irmãos, ela não tem voz. A verdadeira igreja do Deus vivo, ela tem eco. Porque a verdadeira igreja do Deus vivo é a coluna e baluarte da verdade. A igreja é igreja porque ela traz essa palavra. Ela está aqui para proclamar essa palavra, não para emitir sua própria opinião. A igreja verdadeira emite os oráculos de Deus. Fundamentalista, me chame de fundamentalista e eu darei glória a Deus por isso. Porque naquilo que Deus estabeleceu como fundamento, eu não movo 1 milímetro. Mas nem 1 milímetro sequer. Mas você vai perder seu emprego. Eu perdi recentemente. Tudo bem para mim. Não me importa. Mas eu não movo 1 milímetro. Mas você vai perder sua casa agora na rua. Não me importa. Eu não movo 1 milímetro. Porque o Senhor não se moveu da cruz por mim. Ele se deixou ser colocado lá. Porque eu, quando perder coisinhas materiais, entendeu? Perfumaria, e vou colocar em xeque o meu Cristo que se crucificou por mim, Ele não se moveu. Por que eu não vou me mover? Fundamentalistas, chamaram você de fundamentalista. Seja um fundamentalista bíblico, tá? Não fundamentalista religioso, pelo amor de Deus. Fundamentalista religioso, nós temos um monte por aí. Defende os dogmas da placa dele como se fosse a embaixada pessoal do céu. Pelo amor de Deus, estou falando de fundamento bíblico. Então, somente isso. Segunda palavra. Se você de fato quiser ser um homem de Deus, vão chamar você, é inevitável. Você é fanático. Você é fanático. Mas o que é fanatismo? Deixa eu descrever para você o que é a palavra fanático. Fanático é um ser que tem um alvo estabelecido e ele não se desvia para lado nenhum até atingir o alvo que ele estabeleceu. Tem um personagem, um X-Men, chamado Juggernaut.
traduzido em português para fanático. O título dele é verdade, o título original dele seria esse. Qual que é o poder dele? Ele é imparável. Se ele estabeleceu que ele vai chegar naquele poste, ele vai chegar naquele poste, não vai se desviar nem para cá, nem para cá, vai permanecer firme, caminhando. Se colocar um muralha de concreto no meio, ele vai quebrar no soco, mas ele vai chegar naquele poste. Se você quer ser um homem de Deus, você tem que olhar para Cristo e marchar em direção a Ele, não importa os obstáculos que colocarem no seu caminho. E vão colocar um monte. Vocês não têm noção do que está vindo por aí. Vocês não têm ideia do que está vindo por aí. Irmãos, esses próximos anos nossos, vocês vão ficar assombrados com o que está por vir por aí. Obstáculos absurdos, mas você não vai mover um milímetro. Você vai permanecer sendo fundamentalista e fanático, biblicamente falando. Prossiga para o alvo. Quem que é o alvo? Exemplo de fanático? Paulo. Com tudo o que fizeram com Paulo, ele se desviou da fé. Deixou de lado, mudou quem era, mudou seu ofício, mudou sua missão. Não. Ele continuou marchando. Porque como soldado ele marcha. Até o dia do arrebatamento ou da sua morte. O que vier primeiro? Mas nós marchamos. E nós não negociamos princípios, irmãos. O maior exemplo que você pode dar de masculinidade bíblica é não negociar princípios bíblicos. É o que é. Não, mas você vai ser linchado. Que assim seja. Ah, você vai ser apedrejado como Estevão fosse. Que assim seja. É melhor você morrer com a verdade em seus lábios do que ganhar mais 10 anos de vida com uma mentira. Permaneça falando lá a verdade. Para aplicação, irmãos. Se é que eu posso falar mais alguma coisa, você precisa entender uma coisa, cada um de nós, irmãos. Todos ao nosso redor vai querer nos mudar em relação a isso que eu acabei de falar para você. Inclusive alguns irmãos. Quando você começar a levar a sério, de verdade, a palavra de Deus, com seriedade, você levar Deus a sério, sabe? Levar a sério. Todo mundo aqui leva o chefe a sério. O chefe falou lá, leve Deus a sério. Quando você começa a levar Deus a sério, de verdade, com um comprometimento real, você sendo um homem que faz as 3 coisas que você tem que fazer. Você precisa ler a palavra de Deus, você precisa orar, você precisa jejuar. Você faz isso com frequência. Você se aproxima mais de Deus. Você vai estranhar que alguns irmãos que andam com a gente podem se colocar contrário a isso. Se prepare para ter um pouco de solidão no caminho. Mas no meio do caminho você vai encontrar outros irmãos que estão com a mesma sede que você, com a mesma busca. Fala, Senhor, eu também, Pai, eu cansei, meu amigo, de ser aquele crente raso que eu era. Eu quero ser mais profundo, eu quero ser. Eu olho para os heróis da fé e fico pensando, Pai, Ele é o mesmo Deus, eles também são pecadores como eu sou. Como está escrito, Elias também era homem tentado, como nós também somos. Mas olha o que ele fez e o que eu faço. Entendeu? O que eu tenho feito para o Senhor? Eu cansei daquela vida rasa. Eu cansei de ser um crente raso. Eu quero ser um crente mais profundo. No começo da sua caminhada, prepare-se para a solidão. Mas depois de um tempo, você encontra alguns irmãos que estão na mesma busca. E aí, irmãos, você se alegra. Fala, oh, que bom te ver aqui. E aí você vai ganhar em profundidade, em conhecimento de Deus. O irmão vai lá cuidar do outro. O irmão vai ajudar o outro a entender a palavra. O irmão vai orar pelo outro. E todos vão crescer juntos. Só que nesse primeiro ponto, para poder romper, como o brotinho romper na terra ali, para nascer o brotinho, você vai ter que se preparar para isso. Você vai passar um tempo sozinho. Entendeu? Eu não vou durar aquilo para você. Você vai passar um tempo sozinho. Mas depois você vai. A solidão dura um tempinho ali. Mas é uma solidão entre aspas, porque eu chamo de solitude. Você vai estar sozinho de humanos. Você vai sentir a presença de Deus na sua vida de uma maneira como você nunca sentiu antes. Nunca. E não é aquela coisa de experiência. Eu sei que você deu uma experiência, é uma coisa constante. Não é, eu fui um monte e tive uma. Não, irmão. Eu acordei e na minha oração matinal, depois de perceber que Deus me acordou pela manhã, eu estava comigo. O Senhor me visitou, Ele está comigo. Eu estou caminhando, Deus está comigo. Eu fui pregar, Deus está comigo. Estou montando uma pregação, Deus está comigo. Eu estou dirigindo, o semáforo fechou, Deus está comigo. Deu errado alguma coisa lá na frente, eu olho e falei, o Senhor me livrou de um erro. Agora, pô, eu estava olhando para cá. Eu peguei e freguei, a gente vontade de fregar. O cara foi um paro. Nada. Eu ia pegar no meio dele se fosse. Quem fez isso? Eu? Não. Deus. Eu não tinha para uma esquina que era para pensar, ele passou. Mas você vai perceber a presença do Senhor. E aí, nós voltamos na reunião de hoje. Ali você vai exercer a sua masculinidade.
eu encerro falando o seguinte, irmãos. O maior benefício que você pode causar para a sua mulher, para os seus filhos, para a sua igreja, para os seus colegas de trabalho, para os seus amigos, é você amar a Deus. O seu amor por Deus cresce. Quanto mais você amar a Deus, mais sua mulher vai ser beneficiada, seu filho vai ser beneficiado, seu pastor vai ser beneficiado, a comunidade, o seu amor a Deus, verdadeiro, genuíno, cristalino, você se render em amor a Ele, todos ao seu redor desfrutarão de um homem melhor, de um amigo melhor, de um irmão melhor, de um pastor melhor, de um irmão melhor, de um porteiro melhor, de um diácono, de um presbítero, seja o que for. A gente é servo de Deus. Muda esses títulos aí que eu nem gosto deles. A gente é tudo servo, então. O título do título é Rei dos Reis, correto? Senhor dos Senhores, correto? Se o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, lavou os pés de discípulos, entendeu? E quem somos, o que nós devemos fazer então? Essa é a postura. O reino de Deus não é assim, irmão. O reino de Deus é ao contrário. Quanto mais servo você é, maior a tua patente. Quanto mais servo você é, quanto mais gente você serve, quanto mais pessoas são abençoadas com a sua vida, maior é a sua patente no reino dos céus. Porque é ao contrário. Não é quem está lá em cima. Lá em cima é a base da pirâmide. Lá são só os que foram servidos. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? E aí passar a palavra, se tiver algum diálogo também. Eu acabei, o plano era dialogar com os irmãos, eu acabei fazendo um monólogo. Eu espero que a mensagem tenha alcançado corações. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, que nós nos prostramos diante da sua gloriosa presença.